Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Estamos invadindo literalmente a sua residência para apresentar o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E a nossa convidada é ela, Cláudia Alonso. Eu anotei aqui o currículo da mulher, que a mulher não é brinquedo não. Quem lembra desse bordão? Não é brinquedo não. A nossa amiga e vereadora, está como vereadora na cidade de Santos, Cláudia Alonso, que tem uma causa top demais, é muito 10, que é a causa lá no projeto Tantan. Psicóloga, pós-graduada, pedagoga, bailarina, atriz, coreógrafa e arte educadora. Ufa, a mulher não para, é projetos que ela tem, é causas que ela tem e é de verdade. A mulher de verdade, Cláudia Alonso. Antes de chamar ela, eu preciso acordar o Raí. O Raí, pessoal, é o nosso leite nervosa que sempre, mas sempre está dormindo. Então acorda, Raí, solta o foguete, roda a vinheta. Claudinha, obrigado por participar do nosso programa na Laje. Agradecer aqui os assessores. Netinho tá esparramado aí, sabadão desse, esparramado na casa dele, aí tá no sofazão assistindo a nossa entrevista. Rodrigo Tanque também é um dos assessores da nossa amiga Cláudia Alonso, que faz um trabalho magnífico, voltado a uma causa que ela vai falar aqui. Não só a causa, porque a mulher não tem causa, a mulher tem a causa do povo. Trabalha pro povo, é do povo. Mas ela gosta muito dos tantanzinhos, que ela ama. Ela não ama? Ama. Amo. Obrigado, vereadora, por estar participando aqui. Por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, de verdade. Eu sei disso. Você é de verdade. Cláudia Alonso é de verdade. Ela quer falar, ela fala mesmo. Ela não tem papa na língua, não. Ela não guarda nada, ela solta. Se tiver que magoar, mas falando a coisa certa, ela vai fazer. É isso. Não é isso, Claudinha? É. Eu acho que você já pegou um ponto muito importante, né, Lincoln? Verdade. A gente hoje tem um mundo tão doente, tá todo mundo com síndrome do pânico, com depressão, com transtornos severos psiquiátricos aí da ordem afetiva, tendo que tomar um monte de remédio. Por quê? Porque acho que a verdade passou a ser algo deixado de lado. Então, que é o que você falou, a gente fala, mas fala mesmo que doa, porque isso faz parte. Você tem filhos, sim, não é? 4. Então, e você é o tempo inteiro dizendo sim? Não. Obviamente. Por quê? Porque você quer que teus filhos estejam preparados para a vida. E assim é em tudo. A gente, para viver em sociedade, precisa entender que existem regras de convivência e nem tudo vai ser como a gente quer. Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento e faz com que a gente desenvolva na gente uma característica que é a resistência à frustração. Isso faz com que a gente não pire, com que a gente não fique mal, com que a gente não deprima diante de situações que não acontecem como a gente quer. Entendeu, Lincoln? Porque as coisas não são exatamente como nós queremos, sim, né? Então, a gente precisa se frustrar. E essa questão da verdade, para mim, é algo que vem de criação, vem da família, vem da profissão que eu escolhi, né? Ser psicólogo, trabalhar com a cabeça das pessoas, estar assim, ó, né? Num espaço fechado, não com os espectadores aqui, mas num espaço onde a gente vai conversar sobre a tua vida. E, sob juramento, eu nunca vou falar para ninguém aquilo que você me fala. Eu nunca vou julgar aquilo que você me fala. Eu nunca vou dizer o que você tem que fazer. Sim. Mas eu vou poder equalizar. Eu falo que é igual um som, né? A questão do grave e do agudo. É você equalizar esse teu estado mental para que você tenha qualidade de vida e viva bem. Então, isso é um desafio. E, então, acho que a psicologia me ajuda muito nesse momento que eu estou na vida hoje. Sim, é isso. Claudinha, tua história se confunde muito, mas muito mesmo. Quem conhece Cláudia lembra do Tantan, né? Tantan. Para os web espectadores, porque o programa vai também para as plataformas digitais. Sim. Nós temos aí os web espectadores e o telespectadores, que é da nossa TV
ISTV, a TV do povo. Conta pra gente essa história que às vezes confunde a cabeça das pessoas, mas confunde pro lado bom. Pro lado bom, porque é um projeto, é um filho seu, né? Um filho que você criou, que hoje é uma referência na cidade de Santos, até mesmo com o nosso deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, tem ajudado também, né? Tem ajudado bastante você nessa tua trajetória linda, brilhante, que, cara, eu acompanho de perto. A Claudinha, nesse projeto, tem que ter paciência, tem que gostar e tem que amar muito ao próximo. É uma mulher que não vai atrás de likes, é uma mulher que não vai atrás de benefício próprio, e sim de ajudar aquela causa. Então, Claudinha, se confunde ou não se confunde? Se confunde, Lincoln, porque assim, só para você ter uma ideia, eu tenho 56 anos e eu estou no Tantan há 33. É mais do que a metade da minha vida, né? Então, eu acho que é importante para a galera que está assistindo, depois a galera pode pesquisar mais, porque quando você põe na internet, Tantan, com M de Maria, Rádio Tantan, Projeto Tantan, Associação Projeto Tantan, ou para entender essa história, que é uma história, gente, que ela não tem e não deve ser apagada da memória da nossa cidade, um momento vergonhoso e ao mesmo tempo de memória boa, a gente precisa sempre contar. Aqui em Santos, ali na Rua São Paulo, atrás da Beneficência Portuguesa, existia um lugar que era a Casa de Saúde Anchieta. Esse lugar a população chamava de Casa dos Horrores. Então, só para vocês imaginarem, um lugar onde caberiam mais ou menos 200 pessoas internadas, tinham 800 pessoas. Em regime que eu não sei nem como explicar. Né? Não tinha cama para dormir, não tinha chuveiro para tomar banho, não tinha onde comer. As pessoas, e eu não vou dizer eram tratadas como bicho, porque nem bicho. Então as pessoas eram tratadas como sei lá eu o quê, de forma absolutamente desumana. Tomavam eletrochoque punitivo, ficavam catatônicas, tomavam o famoso sossega-leão, que é um pool de medicamentos que você aplica na veia e a pessoa fica completamente fora de si, apanhavam, tinha exploração sexual e mortes. E aí, após denúncias de mortes nesse local, em 1989, quando a nossa prefeita era Thelma de Souza e o secretário de saúde era o Dr. Davi Capistrano Filho, o Dr. Davi Capistrano Filho disse, não tem mais o que esperar, é pela vida humana. E aí houve uma intervenção pública naquele local. E isso, por isso que eu estou dizendo que é uma história muito longa, então as pessoas, elas podem pesquisar, pesquisem, vejam esse momento. Então é humanizado o local. Pessoas são devolvidas para suas famílias, agora tinha mesa para sentar, cama para dormir, chuveiro quente para tomar banho, horário, talher e tarará. E no meio desse... Eu não vivi isso, tá, Lincoln? Sim. Estou contando uma parte que eu não vivi. No meio dessa reestruturação, aquelas pessoas que lá estavam, crônicas, internadas há anos, extremamente machucadas, física e emocionalmente, elas estavam sem brilho, elas estavam muito mal. As fotos que você tem aí, algumas na internet, no Google e etc., elas são muito terrificantes. E aí alguém diz... puxa, tinha que ter teatro para essas pessoas. E aí começou uma discussão entre aqueles técnicos de, mas quem vai querer dar teatro para louco? Quem vai querer... Dessa forma bem... Sim, bem prática, bem prática. E aí uma doutora disse, eu conheço um cara, que é o Renato de Renzo, que aliás você tem que trazer ele aqui. Vamos trazer, o Renato... Ele contar essa história é maravilhoso. Top demais. E aí ligaram para o Renato, e o Renato vai então contar essa história aqui. Ele tem uma história de infância com relação à Anchieta, porque ele conta que na infância dele, ele morava ali na Rua Princesa Isabel, na lateral do Santos Futebol Clube. As crianças, quando andavam de bicicleta, empinavam pipa, ouviam os gritos dos pacientes no Anchieta. E aí diziam assim, ó, se tu não for bonzinho, tu vai pra lá. Ó, Renato, tu é esquisito, hein? Se tu não fizer não sei o que lá, tu vai parar no Anchieta. Então, o Renato, que é um arte educador, é um artista plástico que trabalhava em São Paulo com presos de cadeiões, fazendo arte, com arte de rua, etc., é acionado nesse momento para se ele aceitava. Para fazer essa transformação. E o Renato larga tudo em São Paulo, Lincoln, e vem para Santos. E aí, gente, é uma revolução.
Eu vou deixar essa história para ele contar como é que foi o primeiro dia que ele entrou no Anchieta, porque é de arrepiar. Que legal. É de arrepiar. E ele começa a fazer uma revolução muito grande. Ele cria o Projeto Tantã. E a grande... é quando ele decide fazer uma rádio dentro do hospício, ainda interna, com os pacientes. Eles tocavam LP, músicas e etc. E aí ele decide levar a rádio para uma rádio de verdade. Se eu não tô maluca, era a extinta Rádio Cacique. E aí disseram que ele tava louco. Aí tu tá louco, cara, como é que tu vai botar os loucos numa rádio? E ele levou, e eles eram os locutores, e isso foi fantástico. Doris para Maiores, Jô Soares 11:30, a Rádio BBC de Londres, New York Times. Virou uma explosão, Lincoln. Caramba. Eu não estava nesse momento. Eu me formo em psicologia em 1991. 91. E aí eu conheço de Renzo por intermédio do Dr. Davi Capistrano, porque eu fui apresentar um trabalho para ele que eu queria fazer com gestantes de dança e relaxação e etc., porque eu já era bailarina, já tinha uma escola de dança. E aí, Dr. Davi, quando vê essa minha habilidade, liga para o de Renzo. Então, eu entro no hospício recém-formada, antes de pegar meu diploma, em dezembro daquele ano, eu assim, com umas trançonas, e eu lembro que assim, eu esperava um pátio horrível, pessoas babando, tudo cinza, e eu entro, Lincoln, e eu fui andando assim, eu lembro que tinha o corredor e não existiam portas nas salas. E eu olhava para uma sala, olhava para outra, aqui tinha gente fazendo escultura, gente fazendo ginástica, gente fazendo teatro, gente escrevendo, gente pintando. Qual foi a minha loucura, Lincoln? Eu não sabia quem era técnico e quem era paciente. E aí Cláudia da inclusão, então, eu era muito... Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu falei, meu Deus, o de Renzo chegou, deu oi para todo mundo, deu oi para mim também, eu falei, ele acha que eu sou uma paciente nova, e agora? Entendeu? Entendi. Então, esta piração, e que hoje é a grande premissa da inclusão, que é todo mundo junto ao mesmo tempo agora, sim, e se entendendo enquanto diferentes, o de Renzo, há 35 anos, já pregava, entendeu? Então, eu entro no meio disso tudo e ele diz para mim, qual é o que é mais importante para você, a psicologia ou a dança? Eu falei, os dois. Ele falou, ótimo, eu quero a dança. A psicologia, se você quiser, querida, você vai prestar um concurso na prefeitura, é um problema seu. Então, eu venho com o meu primeiro registro de trabalho, com 21 anos, escrito, educadora de dança na Casa de Saúde Anchieta. Olha a loucura. E aí, foi um caminho sem volta, porque eu vi que realmente tudo aquilo que eu estudei na psicologia e que eu via em algumas teorias que por vezes eram deixadas de lado, como a teoria corporal reichiana, como a teoria humanista, existencialista, etc., que era essa relação aqui, tudo aquilo acontecia ali no dia a dia na Tantã, e vivo, com pulsão de vida. Gente, é isso, entendeu, Lincoln? Não dá para você programar, né? Como hoje querem fazer, querem deixar as pessoas que têm algum transtorno, alguma deficiência, nas caixinhas. A gente precisa entender que atendê-las, acolhê-las, incluí-las, não é deixá-las na caixinha. Quanto mais você deixa essas pessoas na caixinha, mais elas serão taxadas disto, daquilo e com menos valia. Vão sendo excluídas. Entendeu? Então, por isso se confunde, Lincoln, porque o dia a dia começou a virar para mim algo muito forte nesse sentido. Esta prática mostra que a gente pode viver com diferentes e viver com qualidade e viver com potência. Agora, dá trabalho, né, Lincoln? Muito trabalho, tempo, tudo, né, Claudinha? E a Claudinha também é vereadora, hoje ela está como vereadora na cidade de Santos. Você vereadora suplente, como é suplente, mas em breve você vai estar lá com a sua cadeirinha, com muita fé em Deus. Como está sendo essa experiência, Claudinha? Lincoln, está sendo uma experiência muito rica, muito rica. É justamente trabalhar com o diverso, né? Com o plural, você sabe. É um exercício de paciência, é um exercício de respeito, é um exercício de escuta. Eu falo muito que é ver, ouvir, falar e sentir.
óbvio que você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Mas eu acho que quando você vai plantando, demora, sim, mas você vai regando as relações verdadeiras, as relações de respeito. Acho que você vai construindo um trajeto bom. A causa específica que eu defendo, além de tudo que a gente tem que olhar pela cidade, porque nós somos vereadores da cidade, né? Mas esta causa da inclusão, da diversidade, ela está em tudo. Ela está desde a calçada, onde você não consegue andar, até a raiz da árvore, até o piso que é escorregadio, até o acesso no ônibus, a calçada, se ela tem piso tátil, se o cobrador de ônibus ou o motorista de Uber ou o padeiro da padaria fala libras, né? Se a gente faz autodescrição, vamos fazer agora, posso inverter os papéis? Pode. Um exercício. O exercício da autodescrição, que o Lincoln vai implementar no programa dele a partir de hoje, diretor. A partir de hoje... Diretor Edson Pipoca, olha aí uma dica, Pipoca, hein? a partir de hoje, nós vamos fazer a autodescrição no programa do Lincoln para você que é cego, ou que tem visão baixa, ou subliminar, poder saber o que está acontecendo. Bom, eu sou a Cláudia, estou sentada numa cadeira de madeira, de vime clara, estou com um macacão da cor ocre mostarda, tenho pele clara, quase da cor do macacão, estou de batom vermelho, óculos azul, rabo de cavalo, pulseira e colar vermelho. Aqui do meu lado, sentado numa cadeira igual, está o Lincoln Reis. Atrás da gente tem uma parede com plantas verdes e acima uma TV que está desligada. E agora o Lincoln Reis, que é esse apresentador que vocês estão escutando essa voz, ele vai se descrever. Fala. E sou um rapaz moreno, estou vestido de uma calça também bege, né? Bege, sapato cinza, camisa cinza escura, tenho cabelos pretos, né? Tenho barbas, uso barba, né? Uso barba, bigode. Esse é o Lincoln Reis. É isso, gente! Olha só! Diretor. A autodescrição, hein? Autodescrição. Isso é o top do top. Tudo. O top do top. E falar, Lincoln, da forma mais simples. Sim. Porque entra pela questão da linguagem simples. Claudinha, você é de família caiçara? Sou. Eu tenho algumas características muito interessantes na minha família. Os meus bisos, tanto por parte de pai quanto de mãe, eu tenho uma mistura indígena, eu tenho uma mistura espanhola, porque vieram fugidos da guerra, e aí eu tenho, da parte do meu avô paterno, o caiçara mesmo, tanto que a minha família, ela nasce, assim, ela se cria, após os meus bisos se conhecerem e casarem e vir o meu avô, ali na rampa do mercado mesmo. Então, a infância da minha mãe foi ali na Rua Bittencourt. O meu avô, ele era daqueles barqueiros que vinham nos tachões, trazendo as bananas do litoral para cá. Então, era assim que a minha família vivia. E a minha avó cuidava dos 7 filhos, plantavam em casa, matavam porco, galinha para comer, né? Top demais. Então a minha família ela vem daí, é uma família muito plural também e muito gostosa, assim. Que legal, que legal. Fala da tua relação com a dona Regina. Ai, mamãe. Dona Regina. Mamãe, a minha mãe, Regina Alonso, ela é tão funcionária pública quanto eu, que eu esqueci de falar isso, eu sou funcionária pública. Aí eu fui prestar o concurso, né? Sim. 33 anos de tantã e 30 anos este ano de funcionária pública concursada, eu sou psicóloga. E a minha mãe é professora da rede pública, né? Se aposentou como supervisora educacional. E quando a mamãe se aposentou, minha mãe sempre foi muito agitada, vejam que eu puxei a ela, não é? E aí a mamãe aposentou, e aí? Aí eu falei, mamãe, escreve. Você escreve tão bem. Essa coisa minha de falar, assim, a minha mãe sempre me corrigiu muito. E aí minha mãe começou a escrever. E minha mãe hoje, ela é uma grande poetisa, uma grande escritora. Ela tem mais de 30 livros lançados. Está agora, ainda para o 2º semestre, para lançar mais 2. Que legal. Ela que coordenou e iniciou as oficinas literárias, por exemplo, dentro do Projeto Tantã, né? Nas atividades que a gente tem diariamente hoje.
A gente também tem uma oficina de Haikai, que é do Tantan, que ela coordena uma vez por mês dentro do Estrela de Ouro. Haikai é poesia japonesa. E a minha mãe, eu acho que assim, ela é o meu grande norte, neste sentido todo mesmo, da verdade, da gente ser fiel às coisas que valem de verdade para a vida, né? E de sermos corretos. É minha rainha. Top demais, você é uma eterna seguidora. É isso aí. Conta aqui o que você tem a ver com as UMES Maria Luísa Alonso e a UME Magali Alonso, que é aqui no Chapadão do Cruzeiro. O que você tem a ver? O que Cláudia Alonso, tem o Alonso no meio aí, no final dessas duas UMES? Eita, nós, são as minhas duas tias. É mesmo? É, as irmãs da mamãe, Magali e Maria Luísa, né? A tia Maria Luísa Alonso tem a escola lá embaixo, né, na frente do Rebouças. A minha tia veio a falecer por um câncer. Então, mulheres, toquem-se, previnam-se, né? E a minha tia Maria Luísa, ela teve uma guerra contra o câncer muito rápida, porque o câncer dela foi muito, muito devastador e ela veio a falecer muito cedo. Já a minha tia Magali Alonso, ela foi uma presa política na época da ditadura. E eu lembro, porque eu era bem pequena, nós morávamos numa casa grande ali na Afonso Pena, número 100, a casa ainda existe. E a minha tia morava na casa do fundo, tinha um quintal de terra bem grande, as bananeiras do meu avô, as coisas que meu avô plantava. E nós morávamos na casa da frente e a minha tia foi levada com uma prima minha que tinha 1 ano e pouco e uma outra que na barriga. E junto com o marido dela, eles foram exilados. Então, Enfio, Rubens Paiva, enfim, todos esses foram companheiros deles no exílio. A minha tia, as pessoas entravam de madrugada, a minha avó não deixava a gente falar, a gente olhava pelas frestinhas da janela, porque as pessoas entravam na casa dela no fundo e tiravam os livros dela e punham no quintal e queimavam, porque ela estava estudando construtivismo, que é uma linha pedagógica mais humanista, que respeita o desenvolvimento das crianças, enfim, né? Minha tia ficou muita perseguição. Muita. Minha tia ficou muito tempo em Quebec, no Canadá, onde lá ela foi acometida de um câncer. E o que é muito interessante é que aí teve a anistia, ela veio para cá com o seio extirpado. Naquela época as cirurgias não eram como são hoje, então ela tinha cicatrizes até aqui, veio com o seio extirpado, com metástase, careca, Caramba. Fazendo o tratamento, mas a minha tia, ela era uma guerreira, ela é o meu grande exemplo de tudo. Então, minha tia nunca se abateu, ela mesmo careca, mesmo fazendo a químio, a rádio, fraquinha, ela dava aula de filosofia na Unisantos, ela continuava dando aula e ela deu aula até o último momento da vida dela. Então, ela teve uma sobrevida a esse câncer de mais de 20 anos. Caramba. Né? Então, uma sobrevivente a aí, escola aqui... Magali Alonso, fomos presenteados, também, né? E tem uma também que é na Praia Grande, né? Acho que tem uma em Praia Grande também. Magali Alonso foi uma referência. Cláudia Alonso, vamos falar um pouquinho agora de paternidade afetiva. Bora lá? E a importância do homem como pai, um sujeito ali na família? Olha, eu acho que homem é para ser parceiro, né? Para estar ao lado. E aí, eu vou dar de exemplo meu pai, porque você trouxe a questão da paternidade afetiva. A minha mãe, ela separou-se do meu pai de sangue quando eu tinha 1 ano. E eu nunca mais vi o meu pai de sangue. E aí, em algum momento, eu acho que quando eu devia ter 4 ou 5 anos, mais ou menos, ela conheceu o Cláudio. Olha só, o nome dele é Cláudio. Cláudio Tá. E Cláudio. Olha Caramba. que loucura. A minha mãe chama Regina, o meu nome é Cláudia Regina. Deus sabe o que faz. Sabe, conectou tudo. Escuta essa história. Ela conheceu o Cláudio, eles começaram a namorar e desde então, o Cláudio sempre foi um pai para mim. Minha mãe foi terminar a faculdade de pedagogia, porque naquela época as primeiras professoras aqui de Santos não tinham pedagogia, elas faziam pedagogia fora, em algum lugar. O ônibus trazia elas ali na Praça das Bandeiras, onde embaixo do Hotel Atlântico tinha um restaurante. E eu ficava sentada ali com o Cláudio, ainda pequena, 6, 7, 8 anos, sempre, todas as sextas-feiras, esperando a mamãe voltar desse curso. O Cláudio e a mamãe se casaram quando eu tinha 11 para 12 anos.
E eles demoraram tanto tempo para se casar, porque ele dizia para minha mãe que ele só se casaria com ela quando ele tivesse condições de me criar como filha. E assim ele fez. E aí, a cereja do bolo é, Lincoln. Em 2019, eu teria que pegar meu RG, mas tudo bem. Eu não vou... 2019, o meu pai, o Cláudio, ele começa a apresentar uma preocupação. Ele não tem outros filhos com a minha mãe, né? Ele tem sobrinhos. Sim. E aí ele disse, eu acho que a gente precisa legalizar essa situação. Como? Eu ser seu pai de verdade. Isso é um caso que, até onde eu sei, eu fui o primeiro no estado de São Paulo. Então, a gente pegou uma advogada amiga, ela juntou fotos da nossa relação enquanto pai e filha e a minha mãe em família, desde a tenra infância, e documentos, e a vontade dele de ser meu pai, e a minha vontade de tê-lo como pai. E então, gente, é muito louco. Ele falou, você não tem que tirar o nome do seu pai de sangue, porque ele é o seu pai que te deu a vida. Então, o meu nome ficou Cláudia Regina Alonso Elias Pérez. Eu tenho, no meu RG e na minha certidão de nascimento nova, eu tenho 2 pais. Então, eu sou filha de Regina Lúcia Alonso Pérez, José Carlos Elias e Cláudio Heracles Comenério Pérez. Não é ou, é e. No meu RG tem também. Na minha carteira de motorista tem também. Caramba. No meu título de eleitor tem também. E isso foi uma coisa maravilhosa, porque nos libertou até para uma série de coisas já na idade adulta, de eu falar, pai, vem aqui. Porque eu sempre chamava ele de Totô, Cláudio, mas libertou para isso. Quebrou aquela... Quebrou. E foi muito bacana, porque eu no Poupa Tempo ia para refazer meus documentos, Lincoln, e os funcionários do balcão diziam, como assim? Como é que... Meu Deus, eu nunca vi isso. Olha, eu vou falar para minha mãe. Olha, eu vou falar para meu pai. Isso existe, como faz? Você vê como é bacana, Lincoln, a gente fazer algo tão simples, porque um não anulou o outro. E documentalmente, juridicamente, pode. Então, quando as pessoas pegam o meu RG, às vezes, né, tem polícia, né, para ver o carro, pega o documento, e eu já falo logo pro policial, moço, dá uma olhadinha na minha filiação. Sabe, aí os caras fazem, olha, eu falo, ó. Isso é fantástico, né? Então, a minha história de paternidade afetiva é essa. Então, eu acho que o meu pai, Cláudio, ele é o melhor exemplo do papel do pai numa família, entendeu? Que bacana. Que história, que é dar as mãos mesmo. Que história bacana demais. Agradecer, Claudinha, mais uma vez. Uma pena que a gente só tem 30 minutinhos aqui no programa, na STV. Te convidar depois, outras vezes, para a gente falar mais e mais e mais. Que você tem conteúdo e conteúdo de sobra para a gente discorrer qualquer assunto da nossa cidade. Deixo aqui as considerações meu amor. finais aqui para você. Considerações finais com Claudinha Alonso. Gente, eu quero agradecer. O Lincoln é uma figura maravilhosa. A esposa dele é linda, mas é top blaster. Hoje o Lincoln disse, chamei a manicure para você, amor. Imagina, ela que tinha marcado. Ela me contou tudo. Tem filhos maravilhosos, as meninas dele são gatas, princesas. E tô convivendo com o Lincoln na Câmara e ele é um cara especial. Gosto demais desse cara. Quero que ele dê voos grandes. O meu é de borboleta, o dele é de gavião. E você também. Muito obrigada, obrigada, meu amor. Eu que agradeço mais uma vez. Brigadão a todos que assistiram o nosso programa na Laje, um programa top demais. Deixar aqui o abraço às pessoas que seguem a gente. Alô, Giba! Você tá aí, Giba? Um grande abraço para você, Giba, paizão do coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Dona Conceiçãozinha, prepara o café que eu tô chegando. Alô, Santiago. Alô, Luquinhas. Dona Noélia, lá da padaria Ponto Chique, sempre acompanhando o nosso programa. Dona Noélia, Simval, sempre tá lá assistindo o nosso programa. Um grande beijo. Ao Denis também, grande Denis. Gustavo, lá do Guarujá. Grande Gustavo, um forte abraço a todos. E continue aí, seguindo o nosso programa. Esse é o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima.